Bem, pessoal, já iniciou aqui a gravação. A gente vai hoje dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 1, certo? E nesta aula, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao assunto de catálise e reatores catalíticos. É uma aula de tirar dúvidas, mas como ninguém enviou dúvidas prévias, eu aqui selecionei duas questões para resolver com vocês. A questão 5 e a questão 6 do capítulo 10, né? Do nosso lendário, uma lenda viva, né? Que agora foi para o céu, né? Do nosso livro-texto, que é do Fogler. Então, pessoal, em relação à questão 5, eu vou fazer com vocês somente o item C, tá certo? Então, vamos lá. Acredita-se que a formação do propanol, tá certo? O propanol é esse composto aqui, ó, C3H5OH, certo? Ele ocorre em uma superfície catalítica segundo o mecanismo, tá certo? Aqui nós temos os reagentes, tá certo? O oxigênio, aqui o propeno, né? O propileno. Aí a questão pede, pessoal, para a gente sugerir uma etapa limitante e obter a lei de velocidade. Então, inicialmente, pessoal, foi proposto esse mecanismo, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer agora é identificar as etapas da reação, tá certo? A gente sabe que uma reação catalítica, ela tem 7 etapas, na qual 4 são etapas de difusão, que a gente vai desconsiderar nesse primeiro momento, e vai considerar somente as etapas de reação, tá certo? No caso, a etapa de adsorção na superfície, tá certo? Na qual um ou mais reagentes são aderidos, tá certo? Uma etapa de reação, na qual o composto é dissolvido, ele reage, tá certo? Produzindo, então, o produto que pode estar adsorvido ou não. Estando dissolvido, pessoal, então a gente tem uma nova etapa, que é a etapa de dessorção, que é a etapa que há a liberação do produto, né, na fase fluida. Tá certo? Então, sabendo que nós temos essas 3 etapas, a gente sabe que aqui os reagentes nessa reação vai ser quem? Vai ser o gás oxigênio, né, o O2, e o propileno, o C3H6, tá certo? Enquanto o produto da reação, produto é o propanol, né? O C3H5OH. Então, aqui a gente observa que o oxigênio, pessoal, ele é dissolvido. Então, essa aqui é a nossa etapa de adsorção. Ok? Essa segunda etapa aqui, pessoal, o oxigênio é dissolvido, ó, ele reage com o propileno. Então, etapa de reação na superfície. E, finalmente, pessoal, como o nosso produto ele é dissolvido, então ele tem que retornar para a fase gasosa, tá certo? Então, a gente tem uma etapa aqui de dessorção. Beleza? Daí, sabendo disso, tá certo? A gente já tem o nosso mecanismo proposto, ó, a dissorção, reação e dessorção, tá certo? Ó. Lembrando, pessoal, que essas setas aqui, direta e inversa, elas significam muita coisa para a gente, tá certo? No caso aqui da etapa de reação, tá certo? A gente só tem a seta no sentido direto. Então, a gente já sabe que a reação na superfície, ela ocorre de forma irreversível. Beleza? Então, olhando para cá, o que é que esse mecanismo quer nos dizer? Vamos lá. No caso do oxigênio, ó, o gás oxigênio, ele é dissolvido na superfície por adsorção dissociada, tá certo? Ou a dissolução atômica. A gente tem aqui a molécula, né, de oxigênio,
tá certo? Aqui a gente tem a superfície aqui do... Opa! A superfície do catalisador. Daí, pessoal, quando a gente tem essa reação na superfície, o que a gente tem? A gente tem que os átomos de oxigênio vão se separar, tá certo? E vão ficar dissolvidos em cada um dos sítios, tá certo? Então a gente tem esse tipo de adsorção, a gente chama de adsorção dissociada, tá bom? Quando o composto ele se mantém na sua forma original, você já sabe, né? É a adsorção molecular. Aí, o outro reagente que a gente sabe que é o propileno, né? Que é esse C3H6. A gente observa que ele não é dissolvido, tá certo? E na etapa de reação, o que ocorre? O oxigênio atômico na superfície, que é o OS, ele vai reagir então com o propileno, né, em fase gasosa e vai produzir o propanol, que é o C3H5OH, tá certo? A dissolvido na superfície. Então, a gente tem então a dessorção do produto, tá certo? E tem aqui o produto, ó, o C3H5OH, e ele é dissolvido e volta para a fase fluida, liberando o sítio que ele estava preenchendo. Beleza? Daí, pessoal, para a gente propor uma etapa limitante, inicialmente a gente tem que obter as leis de velocidade, tá certo? Mas antes disso, pessoal, a gente vai definir as constantes de velocidade específica para cada reação, tá certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente sabe que essa reação ocorre em sentido direto, né? Então aqui tem uma constante Ka, no sentido direto. E também ocorre em sentido inverso. Então a gente tem aqui uma constante K menos A. Beleza? Aqui, pessoal, aqui a gente só tem uma constante no sentido direto, né? Vou chamar aqui de Kzinho-S, tá bom? E aqui na dessorção, pessoal, a gente tem uma constante, Kd, e a constante K menos D, que é a velocidade específica, né, da dessorção do sentido inverso. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, professor. Aí vamos lá. Além disso, pessoal, a gente também pode definir a constante de equilíbrio da reação, né? Por exemplo, razão de A aqui vai ser quem? Vai ser a razão entre Ka, a constante de velocidade específica no sentido direto, sobre a constante de velocidade específica no sentido inverso. K menos A. Certo? Aqui é somente Ks, né? Não tem constante de equilíbrio. E aqui é Kzão D, que é a constante de equilíbrio de dessorção, né? Que é Kd sobre K menos D. Aí, na velocidade, para escrever as leis de velocidade para cada reação, a gente vai iniciar com a dissorção, tá certo? Vocês estão observando aqui que a dissorção é uma reação de equilíbrio, né? Então, a lei de velocidade global para a dissorção vai ser o quê? Vai ser a soma, né, da velocidade direta menos a velocidade de reação no sentido inverso. Tá bem? Aí, pessoal, para a gente não ficar escrevendo a forma molecular dos compostos na equação, a gente vai atribuir aqui letras a cada composto. Tá certo? Por exemplo, ó, o A vai representar quem, pessoal? O oxigênio, tá certo? O B vai representar o propileno e o C, o propanol. Ok?
Aí, a velocidade, a equação da velocidade no sentido direto, pessoal, a gente vai considerar que seja uma reação elementar, certo? O que isso nos significa, né? Significa que as concentrações, né, são elevadas o quê? Aos seus respectivos coeficientes estequiométricos da equação estequiométrica, beleza? Então vamos lá. RA, que a gente vai representar então a reação de direto, vai ser o quê? Vai ser a constante Ka, Kzinho A, ó, multiplicado por quem? Pela pressão parcial do oxigênio, ó. O oxigênio que está na fase gás, tá certo? Então, a gente vai chamar de PA, tá certo? Multiplicado pela concentração de sítios vazios, que é chamar de CV, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é quanto? Que é 2. Beleza? Aí, da mesma forma, pessoal, vocês também vão fazer isso para a reação no sentido inverso. Ó. No sentido inverso, ó, a reação vai ficar como? Vai ficar R menos A, para representar que a equação ocorre no sentido dos reagentes, ok? Igual a sua constante de velocidade específica, que é K menos A, multiplicado pela concentração do oxigênio atômico, CaS, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 2. Beleza? Então, aplicando essas duas equações na equação global, a gente chega nessa equação aqui, tá certo? A gente pode, então, colocar em evidência a nossa constante de específica da reação no sentido direto, Ka, chegar nessa equação. E a gente, ó, observa, pessoal, que essa relação aqui, pessoal, é quem? Isso aqui é igual, né, ao inverso da constante de equilíbrio de adsorção, Kzão A. Então, fazendo isso na equação, a gente chega aqui na nossa equação, tá certo? Da lei de velocidade para a dissorção. Então, eu fiz aqui o passo a passo, pessoal, para a gente entender melhor como a gente vai fazer para as outras etapas. Então, continuando aqui, aqui a gente tem a velocidade, a lei de velocidade para a dissorção. Agora a gente vai obter para a etapa de reação e para a etapa de dissorção, tá certo? Então, pessoal, para a etapa aqui de reação, como é que fica? Vamos lá. RS é igual ao quê? Tá difícil, hein, hoje? Bora, pessoal. A lei de velocidade na etapa de reação, ela é elementar. Então, ela vai ser igual ao quê? Uma constante K, né? Que no caso, a velocidade específica de reação, a constante de velocidade específica da reação é Ks, multiplicada pela pressão parcial do... PB, no caso, né, professor? Muito bem. Do propileno, que a gente chama de PB, vezes o Vezes quê? a concentração de AS. AS. Muito bem. Vou chamar aqui de equação 2. Certo? A nossa equação 3, pessoal, como é que fica? Vou chamar aqui de RD. Vai ficar como? Vou fazer logo direto aqui, certo? Ó. Vou colocar aqui o KD em evidência. Certo? Vou abrir aqui o parêntese. Colocar a concentração de CA dissolvido. Tá certo? Menos a pressão PC, PC, muito bem. vezes a concentração de V, CV, CV, dividido divide, por KD. casão D, na verdade, né? Uhum, é.
Pronto, muito bem. Aí assim, pessoal, em geral, a gente não usa constante de equilíbrio de dissorção nas equações da lei de velocidade. A gente costuma utilizar as constantes de equilíbrio de adsorção, tá certo? Então, você analisando aqui a adsorção, se vocês observarem a reação no sentido inverso, ela é igual a quê? A adsorção, na verdade, ela é o inverso, né, da desorção, né, do composto C, não é verdade? Do composto do propanol. Todo mundo enxerga isso? Enxergado? Pode repetir, professor? Cortou aqui. Vamos lá. Aqui na etapa de desorção, tá certo? A gente observar bem, a gente observa que ela é o inverso, né? Ela é o inverso da adsorção do composto que está sendo dissolvido, né? Sim, sim. Não é verdade? Então, a constante de equilíbrio de dissorção é igual, tá certo? Ao inverso da constante de equilíbrio de adsorção, tá certo? No caso aqui, a dissorção do composto C, que é o C3H5OH. Tá certo? Então, na verdade, onde tem aqui, ó, 1 sobre KD, ó, isso aqui, ó, isso aqui é casão de C. Então, substituindo aqui na equação da dissorção, a gente fica nessa forma aqui, ó. RD igual a KD, tá certo? Vezes CCS menos casão de C, P de C, CV. Ok? Vou chamar aqui de equação 3. Aí, após esse primeiro passo, que é obter as equações da lei de velocidade, pessoal, a gente vai, então, assumir que uma das etapas é limitante. Aí, por experiência, pessoal, qual das etapas que a gente vai admitir que seja limitante? A superfície, se não me engano. Muito bem, a reação na superfície. Então, inicialmente, a gente vai supor que a reação na superfície seja limitante, tá certo? Então, a nossa reação global, que eu chamei aqui de RG, a nossa lei de velocidade global vai ser igual à equação da reação na superfície, tá certo? Que é a nossa equação 2. Então, vai ficar igual a KS, PB, CAS, tá bom? Aí agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente precisa encontrar as expressões para as espécies adsorvidas, né, ó? CAS, né? E colocar em função de quê? De propriedades mensuráveis, tá certo? Quais são as propriedades mensuráveis desse sistema aqui? A pressão, não é verdade? Então, temos que colocar CAS, certo? Como função, né, das pressões parciais, tá certo? Que são as propriedades mensuráveis do sistema. Em relação a CAS, tá certo? A gente vai obter da equação 1, que é da etapa de adsorção, tá certo? Aí, a gente sabe que RAD, não, desculpa, RA, né, que é a equação da velocidade de adsorção, sobre Ka, que é a constante específica da adsorção. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a zero, tá certo? Por quê? Ó? A gente sabe que essa etapa é uma etapa rápida, tá certo? Se ela é rápida, então essa constante K aqui, ela é muito grande, tá certo? Quando a gente divide um número razoável pelo número muito grande, né?
tende a zero. Tá certo? Então, sabendo disso, ó, da equação 1, que é a equação da dissorção, certo? A gente obtém o valor de a expressão para CAS, certo? CAS vai ser igual a raiz quadrada de KA, raiz quadrada de PA, multiplicado por constatação de vazios, tá certo? Vou chamar aqui de equação 4. Além de A, que é o oxigênio que é dissolvido, o produto, que é o propanol, também é dissolvido. Então, a gente precisa também encontrar a expressão para o composto C, tá certo? Então, para achar a expressão para o composto C, a gente vai utilizar a equação da dessorção, tá certo? A gente sabe que R de D sobre KD, pessoal, isso aqui vai ser quanto? Zero. Zero. Muito bem. Tá certo? Então, sendo igual a zero, ó, a constante KD é um valor muito alto, né? A gente então vai resolver essa equação, tá certo? Da equação 3, né? Vamos resolver a equação 3 para obter CCS, certo? Então, CCS vai ser igual a constante Kc, tá certo? PC, CV. Tá bom? Vou chamar aqui de equação 5. Ok, pessoal? Ok, professor. Acontece, pessoal, que é o seguinte, ó. A gente aqui, nessas equações, ó, a gente ainda tem aqui uma variável que a gente precisa determinar, né? Quem é? CV, né? Muito Situação de bem. CV. Concentração de vazios. Então, vamos lá. Para obter a concentração de vazios, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o balanço de sítios, né? Tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa superfície, né? Ó. A gente tem 3 substâncias envolvidas, né? O oxigênio, que a gente chamou de ar, né? Quem é mais? O C3H6 Que é o e B, né? é, e o C. Isso. Então, a gente tem 3 compostos envolvidos, né? O A, né? O B e o C. Desses 3, pessoal, quais são dissolvidos? O o A e A. o C. Isso. Pode falar. Né, exatamente, o A e o C, se não me engano. O rapaz falou primeiro. Pronto. O A e o C, né? Então, vamos lá. Então, a nossa consideração, a nossa consideração de sítios totais vai ser igual ao quê? Vai ser igual à consideração de sítios livres, que a gente representa por CV, na verdade, mais a consideração das espécies, da espécie A dissolvida, mais a consideração da espécie C dissolvida. Tá certo? Todo mundo chega a isso, né? Daí, para a gente obter o valor de CV, a partir do balanço de sítios totais, tá certo? A gente vai, então, substituir as equações 4 e 5, aquelas que a gente obteve anteriormente, e resolver a equação para CV. Tá certo? Então, substituindo aqui, pessoal, vai ficar da seguinte forma.
certo? Ó, CT, concentração de sítios totais, vai ser igual à concentração de sítios vazios. A concentração de ar dissolvida, a gente vai utilizar a equação 4, que é Ka P de A CV, tá certo? Mais a concentração da espécie C adissolvida. Kzão de C, P de C, CV. Então, resolvendo para obter a expressão de CV, então CV vai ser igual à concentração de sítios totais, CT, né? Sobre 1 mais o somatório dos termos de adsorção, né? Que é Ka, P de A, mais KC, P de C. Tá certo? Agora, pessoal, é só combinar as equações, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vou chamar essa aqui de equação 6. Ok? Então, a gente vai substituir a equação 6 na equação 4 e depois na equação 2. Tá certo? Fazendo isso, pessoal, a gente vai chegar na lei de velocidade global. Tá certo? Então, a lei de velocidade global, né? A gente chamou aqui de RG, é igual a RS, tá certo? Que é igual. Vou aqui escrever a forma original, como está na equação 2, né? KS, PB, CAS. Tá certo? Então, substituindo o que a gente já tem, né? Vai ficar como? Vai ficar KS, PB e CAS. O que é CAS? CAS é KA, tá certo? Raiz quadrada de PA. CV, que é CT, que a gente já sabe o que é CV, é CT sobre 1 mais raiz quadrada de KA, raiz quadrada de PA, mais Kzão de C, P de C. Tá bem? Aí, pessoal, para a gente deixar essa equação assim, no formato padrão, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode agrupar as constantes, né? Então, quais são as constantes dessa equação aqui, pessoal? Por favor. Quais são as constantes? KS, KA Muito bem. e KC. KS, KA e KC, né? Mas tem outra constante também. A concentração de sítios totais, pessoal, também não varia, né? Ah, é verdade. Então É também é verdade. constante. Então, agrupando as constantes, tá certo? A gente vai chegar na equação global, ó. RG, tá certo? Igual a constante K, tá certo? Raiz quadrada de PA, P de B, certo? Dividido pelo denominador, que é 1, né?
mais o somatório dos termos de adsorção, né? PKA, P de A, mais Kzão de C, P de C, tá certo? Onde a minha constante K, né, é o produto de outras três constantes, né? Ks, raiz quadrada de Ka e a concentração de sítios totais CT. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem nossa lei de velocidade, né, global. Aí, pessoal, para a gente validar essa equação, a gente precisaria de quê? De dados experimentais, tá certo? Como a questão não fornecer os dados experimentais, tá certo? A gente supõe que seja esse mecanismo, tá bom? Mas para validar, mais uma vez eu digo para vocês que a gente precisa dos dados experimentais. Aí, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Ainda não, professor. Aqui não. Então, aí em relação a essa questão, a gente pode obter aquela equação aplicando a expressão geral da lei de velocidade de reação. Tá certo? A gente sabe que quando a reação na superfície é etapa limitante, pessoal, a gente tem essa lei global aqui. Tá certo? Isso aqui, ó, só é válido, viu, ó, quando a reação na superfície é a etapa limitante. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, a lei de velocidade global vai ser igual ao quê? A uma constante K, né? Multiplicado pelo produtor das pressões parciais, pessoal. Quem é que vem em cima aqui? São os reagentes, né? PA e Muito PB. O oxigênio, isso. propõe. Então, isso aqui, pessoal, é o produtor das pressões parciais dos reagentes, tá certo? E embaixo, pessoal, vai ser quem? Um mais o somatório de quem? Das espécies absorvidas, né? Isso. Dos reagentes absorvidos e o produto. Muito bem. Reagentes ou produtos, né? Só, pessoal, para a gente aplicar essa lei de velocidade aqui, a gente pode aplicar de qualquer jeito, não. A gente, inicialmente, o que a gente tem que fazer é o quê? Obter a reação global, tá certo? E, em seguida, aplicar a equação da equação global, levando em consideração os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Ok? Então, vamos lá. Tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem o nosso mecanismo proposto, né? Ó, a dissorção, reação na superfície de dissorção. E para obter a equação global, basta a gente o quê? Somar essas três semi-reações. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês, a gente já pode somar? Pode? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. A gente, na equação final, não pode ter nenhum
espécie S, né? Pode ter nenhum sítio, nenhuma consideração em relação aos sítios, tá certo? Então a gente tem que cancelar os sítios da reação. Aí, pessoal, o que eu observo é o seguinte, ó. Aqui na etapa de reação, tá certo? Eu só tenho um átomo de oxigênio dissolvido. Aqui a gente tem quantos na dissolução? Temos dois, né? 2. Então, qual a sugestão aqui, pessoal? Dividir essa equação aqui por dois, né? Então, eu vou dividir aqui por dois. Aqui vai, ó, se embora. Aqui vai se embora. E aqui fica quanto? 1/2. Tá certo? Agora a gente pode somar. Vamos lá, somar. A equação global vai ficar nessa forma aqui, ó. 1/2, né? Do gás oxigênio. Tá certo? Mais esse termo aqui, o OS, pessoal. O OS aqui, ó. Vai embora com o OS aqui. Na verdade? Isso. O S também ali vai embora com o outro S. Pronto. O S aqui, pessoal. Vai embora com esse S aqui, né? E quem mais? Esse propanol absorvido aí. Isso. O C3H5, né? O HS também vai se embora, né, pessoal? Então vai ficar como? Vai ficar meio de O2, né, pessoal? Mais o quê? C3H6, propileno, produzindo o produto, certo? No caso, o produto formado aqui é o C3H5OH, certo? Então, vamos verificar que essa equação que está balanceada, né? O oxigênio, eu tenho um dos reagentes, um dos produtos está balanceado. O carbono, 3 nos reagentes, 3 nos produtos também está balanceado. E o hidrogênio tem 6 nos reagentes, 6 nos produtos. Então, agora a gente pode, então, aplicar a equação da lei de velocidade. Tá certo? Então, aplicando, pessoal, a equação da lei de velocidade, como é que fica? A equação global. A lei de velocidade global, RG, vai ser igual ao quê? K, né? Multiplicado pelas pressões parciais dos reagentes, pessoal. Como é que fica? Vai ficar vezes PA, vezes PB. Isso. PA, PB. Tá certo, ó, pessoal? Lembrando, ó, que colocando aqui na nomenclatura que a gente está utilizando, que é meio, né? De A, né? Mais B, dando C. Aí divide por quem? Mais. Mais o quê? Aí, K, PA, mais KCPC. Beleza. Agora vamos verificar, pessoal, se essa equação proposta aqui está igual a que a gente encontrou lá pelo mecanismo, fazendo passo a passo. Tá igual, pessoal? Assim. Tá? Tá Não, parcialmente igual, só não tá tem as as raízes, raízes. né? Isso. Por quê, pessoal? Porque
a gente não levou em consideração o coeficiente estequiométrico, né? Eu falei, tem que levar em consideração o coeficiente estequiométrico. Então, como é que fica aqui em cima? Fica PA elevado a quanto? Hein, pessoal? Vai ficar P elevado a 1 meio, A 1 meio, que no caso é a raiz. raiz, né? Isso. 1 meio, né? E aqui embaixo também, ó, fica quanto? 1 meio. 1 meio. Então, fica tal qual a gente controlar utilizando o passo a passo, né? Aí, mais uma vez, pessoal, a gente propôs aqui a equação, tá certo? Mas para validar essa equação, a gente precisa de quê? De dados experimentais, tá certo? A minha sugestão é que é o seguinte, né? Se a questão pede para vocês provarem, né? Vocês têm que utilizar aquele passo a passo, né? Supor uma etapa limitante, no caso, a reação à superfície, na maioria dos casos, até chegar à equação final, a equação global. Aí, por fim, vocês também podem aplicar essa equação, né? Considerando a equação estequiométrica final balanceada, para ver se bate. Se bater, aí já é uma forma de verificar se os fizeram corretamente. Não é verdade, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Até agora não, professor. Perfeito. Então, a outra questão que eu selecionei para vocês é a questão 6, que é a questão, certo, que envolve também a sugestão de um mecanismo, tá certo, uma etapa de velocidade, e além da etapa de sugerir a etapa, o mecanismo, a etapa limitante e a equação da velocidade, vocês também vão ter que estimar os parâmetros dessa equação. Tá certo? Então, vamos lá. A questão 6 diz o seguinte, ó. A desidratação do álcool N-butílico, no caso butanol, sob um catalisador de sílica alumina, foi estudada por esse pesquisador aqui, tá certo? Uma tese lá de Michigan. Aí aqui a gente tem os dados, né? Obtidos em um reator diferencial, e diz que a alimentação era somente butanol puro. Aí pede o item A para a gente sugerir um mecanismo, tá certo? Uma etapa limitante de velocidade, que seja consistente com esses dados experimentais, pessoal. Aqui já tem os dados experimentais para a gente poder comparar essa equação. O item B pede para calcular os parâmetros da lei de velocidade. E o item C, né, pede para calcular a fração de sítios vazios no ponto em que a velocidade inicial é máxima, tá certo? Aí também pergunta qual é a fração de sítios ocupados por A e B. Então, inicialmente, pessoal, a gente vai aqui escrever nossa reação global. No caso, a gente tem uma reação de desidratação, no qual o butanol, quando ele é desidratado, lá vocês aprenderam isso aqui lá com o Cláudio, com o Silvano, sei, é formado o quê? Um alceno, né, correspondente, no caso, o buteno, e, logicamente, a água, tá certo? Então, mais uma vez, a gente vai nomear aqui cada um dos compostos. A gente vai chamar o butanol de composto A, o buteno de B e a água de C. Tá certo? Antes da gente prosseguir para o item A, a gente vai observar aqui esse gráfico aqui. E a partir desse gráfico, a gente já pode inferir o tipo de mecanismo. Tá certo? Vamos lá, pessoal. A gente aqui temos quantos reagentes? Só um. Só um, né? Então, por obrigação, né, para que a reação seja catalítica, ele vai ter que ser dissolvido, né? Isso. Aham. Ao perguntar a vocês, a gente tem uma série de tipos de mecanismos, né? Mecanismos de sítio único, de sítio duplo, tá certo? Então, olhando aqui para o gráfico, a gente vai inferir que ele é o quê?
que ele é um mecanismo de sítio único ou duplo? Único, né? Só tem um reagente. Isso, mas mesmo a gente tendo só um reagente, ele pode dissolver com sítio e reagir contra o sítio. Tá certo? E uma das atividades que eu passei para vocês, tá certo? O comportamento gráfico era o quê? Era linear, em baixas concentrações. Em altas concentrações, ele era o quê? Ele era constante, né? Vocês lembram disso? Eu lembro mais ou menos dessa questão. Desse gráfico. Desse gráfico, né? Só que nesse gráfico aqui, pessoal, a gente observa que o quê? Que tem um ponto de máximo. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente tem um ponto de máximo e depois, ó, a pressão vai aumentando, né? E a velocidade inicial da reação vai diminuindo. Não é verdade? Aí, pessoal, o que a gente infere? Que o mecanismo vai ser o quê? Vai ser o mecanismo de... Pode falar. De sítio duplo, mas É sítio duplo. Tá certo? Revise lá a aula lá, que quando é de sítio único, vocês vão ver que o comportamento do gráfico não é esse. Tá certo? Ele é aqui, ó, constante... desculpa, ele é linear, em baixas pressões, obtém um máximo e depois permanece constante aqui em altas pressões, tá certo? Não tem esse ponto de máximo. Quando tem ponto de máximo é porque a gente tem um sítio duplo envolvido. Tá certo? Então, sabendo disso, pessoal, a gente vai para o item A. O item A diz o seguinte, ó, sugira um mecanismo em uma etapa limitante da velocidade que sejam consistentes com os dados experimentais, certo? Então, ó, a gente só tem um reagente, que no caso é o butanol, que a gente chamou aqui de composto A. Então, como envolve um mecanismo de sítio duplo, tá certo? Como é que vai ficar, pessoal, aqui? Essa primeira etapa aqui, pessoal, é uma etapa de quê? a dissolção, né? Pronto. Uma etapa de adsorção. Essa segunda etapa seria uma segunda etapa de quê? Não seria de adsorção também, não? É? Então, olha aqui para os produtos. Tem alguma coisa que é dissolvida? É verdade, tem não. Então seria o quê? Superfície. Reação superfície, não é verdade? E eu estou sugerindo aqui, pessoal, que nenhum dos produtos, tá certo? Nem o buteno e nem a água é dissolvido. São todos. Como é que é, né? Eu tenho o seguinte: o butanol ele é dissolvido na superfície, obtendo o AS, tá certo? Butanol dissolvido. Então, o butanol dissolvido vai reagir com outro sítio que está vazio e vai produzir quem? O buteno e a água diretamente na fase fluida, na fase gasosa, tá certo? Liberando quem? Dois sítios, tá certo? Então, sabendo disso, ó, a gente pode então obter nossa equação global. Tá certo? Então, nossa equação global vai ficar como? Vai ficar... Digo aí, pessoal. Você pode cortar os AS e os Isso. dois S ali com os dois S. Pronto. Aí fica o quê? Fica como? A dando quem? KB mais C. C. Muito bem. Tá certo?
A gente cancelou quem? Os S aqui, ó. E o AS. Tá certo? Então, a gente tendo a lei, a equação estequiométrica da reação global balanceada, a gente então vai supor que a reação na superfície é etapa limitante, e a gente então pode aplicar aquela equação geral para obter a lei de velocidade global, pessoal. Então, como é que vai ficar? Vai ficar K, né? Que vai multiplicar. PA. Vamos lá, vou chamar aqui de RA, que é a lei, a lei de velocidade global, igual a constante K, né? Vezes quem? PA. PA. Aí 1 mais KPA. Igual. Aí Pronto. Terminou? tá faltando. Porque eu acho que é o quadrado ali, eu não sei. Por quê? Se é sítio duplo, aí tem que ser ao Isso. quadrado, né? Perfeito. Tá certo? Ó? Ó, vocês podem observar, ó, que aqui, ó, em baixas pressões, tá certo? O 1 é muito maior do que esse termo aqui, Ka vezes PA, tá certo? Então, em cima fica somente KPA, que é linear aqui, ó. Não é verdade? À medida que vai aumentando a pressão, tá certo? Vai chegar um momento que esse termo Ka vezes PA é muito maior do que 1. Então, a soma disso aqui vai dar somente K vezes PA. Aí, como tem PA em cima, cancela com o PA quadrado de baixo, vai ficar 1 sobre PA. Tá certo? Então, você vai aumentar a pressão, ó, e a lei de velocidade vai diminuir. Não é verdade? Uhum. Então, pessoal, a princípio, para a gente comparar essa equação com esse gráfico, a gente tem que considerar que é a condição inicial, né? Então, onde tem PA, na verdade, é quem? É PA zero. Tá certo? Que é para denotar que é a condição inicial. A gente pode agora prosseguir? Acho que sim, professor. Pronto. Em relação, pessoal, ao item B, aí está pedindo para a gente calcular os parâmetros da lei de velocidade. Tá certo? No caso, quem são os parâmetros da lei de velocidade? Diga aí. Quem são os parâmetros da lei de velocidade, pessoal? São as constantes, né? Então é K e razão de A. Daí, pessoal, para a gente obter esses parâmetros, tá certo? A gente precisa dos dados do gráfico. Tá certo? Aí, para fazer isso, pessoal, a gente tem que aplicar o digitize. O que é o digitize? Pode ser que alguém aí já tenha feito. Tá certo? Pelo menos as minhas bolsistas, elas costumam fazer isso. Não todos, mas alguns já fizeram. A gente tem um gráfico na forma de figura, como essa daqui. Tá certo? Então, a gente digitaliza esse gráfico. Ao digitalizar esse gráfico, a gente define os eixos, tá certo? O eixo X, o eixo Y, e a partir de um software específico, a gente pode obter, então, cada ponto desses relacionados ao gráfico, tá certo? Então, é o seguinte, eu costumava fazer isso muito na UFC, na época de graduação, só que o software que eu utilizava lá, ele está descontinuado, ele não funciona mais, mas eu dei aqui uma pesquisada na internet, tá certo? Aí eu só vou explicar para vocês como é que é feito. Ó. Tá aqui, ó, como obter dados, né, a partir de uma imagem. Tá certo?
Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou fechar aqui minha câmera, porque às vezes quando mostro um vídeo, dá uma travada. Então eu vou fechar aqui minha câmera. E vou abrir aqui o gráfico para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um gráfico, tá certo? Um gráfico TGA, que é um gráfico de análise térmica. Tá certo? Aí o cara lá, ele só tem a figura, ele não tem esses pontinhos aqui, ó. Os pontos do gráfico contínuo. Então, ele vai utilizar um software. Aqui é a parte que está baixando o software. Tá aqui o software, ó. Esse aqui, ó. Graph Digitize. Tá certo? Então, eu nunca utilizei esse software aqui não, mas em geral funciona, viu? Então, se quiserem fazer, recomendo. Então, utilizando esse software aqui, pessoal, como é que é feito lá? Tá aqui o executável do software. Pronto, tá aqui. Já chegou aqui no software. Como é que ele faz? Ó? Ele instala o software, aí vai lá, abre a figura. Certo? Então tá aí a figura. Ele não tem ideia quais são os valores desses pontos experimentais. Então, o que é que ele faz? Inicialmente, pessoal, ele vai definir os valores dos eixos, tá certo? Inicialmente aqui no eixo X, ó. Vai começar em 0, ó. Pronto, ó, defini o 0 aqui, ó, vocês não podem ver, ó. Aí agora vai definir o valor máximo do eixo X, 1.200, né? A gente pode ver que é 1.200. E agora, pessoal, ele vai definir o outro eixo. O eixo Y, pessoal, ele começa em 20, né? Vocês podem ver, ó. E vai até quanto? Até 110. Aí também tem a opção de marcar se a escala é logarítmica ou não, né? No caso aqui, a escala não é logarítmica. Então, você só digita OK e tá aí o gráfico, ó. Tá certo? Aí agora, ó, tem essa opção aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa opção aqui, ó, o modo de captura de pontos. Tá certo? E agora é só ir clicando, ó. Clicou uma vez, pessoal, ó. Aparece lá no canto aqui, ó. O valor clicado, ó, de XY. Vocês estão vendo aqui, né, ó. Clicou outra vez, outro ponto, e assim vocês vão construindo a curva de vocês, tá certo? É um modo bem prático. Isso tudo aqui, para quem tem uma figura e não tem os dados experimentais, se torna bastante útil, né? Porque às vezes você tem um modelo, você tem a equação, tá certo? Tem seus dados experimentais e quer comparar com o padrão e você não tem aquele padrão, aí vocês podem então pegar essa figura e obter esses dados. Muito interessante, né, pessoal? Aí, pessoal, Bem rapidinho, o nome desse método qual é? De o quê? não, o nome do método é Digitize, Ah, tá. tá certo? Aham. Aí, o software, eu utilizava um que era aberto lá na UFC, tá bom? Mas esse também aqui é aberto. Acho que é Graph Digitizing, tá certo? Deixa eu colocar aqui o link para vocês, aí se vocês quiserem pesquisar depois, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, depois eu faço um vídeo aí para vocês, aplicado a essa questão nossa aqui de reatores, tá bom? É bom que
fica uma coisa assim salva, né? E no próximo semestre, eu já mando para os alunos, ó, tá aí, obter uns pontos aí para a gente aplicar na equação e obter os parâmetros da lei de velocidade, não é verdade? Então, pessoal, supondo que a gente tem os dados, esses dados aqui do gráfico, tá bom? Aí vocês podem estimar as constantes utilizando o Solver, tá bom? Aquela ferramenta que eu utilizei para vocês, do Excel. Então, usando o Solver, eu tenho aqui os dados de constante já calculados. Constante K é 0,041,2 libra-mol por hora por libra de catalisador vezes ATM. Tá certo? Isso aqui é a unidade do K. E o Kzão de A é igual a 0,013788 ATM menos 1. Tá certo? Então, só recapitulando. Tem a equação, tá certo? Obtém os dados fazendo o digitize. E em seguida, utilizando o Solver ou outro software que vocês tenham mais familiaridade, né? Vocês obtêm, então, os dados da constante. E os dados são esses aqui. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Tá certo? A questão C pede para a gente calcular a fração de vazios no ponto em que a velocidade inicial ela é máxima. Tá certo? Então, vamos lá. A velocidade inicial é máxima aqui, né, pessoal? Nesse ponto aqui, ó. Todo mundo enxerga? Sim, professor. Pronto. Aí, bem aqui, pessoal, associada a essa velocidade máxima, a gente tem associada aqui à velocidade máxima, a gente tem aqui a pressão, tá certo? Nesse ponto aqui. Chamar aqui de, não sei, PA0, né? Para a velocidade máxima aqui. Tá bom? Então, esse item C, a gente tem duas perguntas, né? Inicialmente, pessoal, ele quer saber a fração de sítios vazios, né? No ponto em que a velocidade é máxima, nesse ponto aqui. Tá certo? Aí, antes de a gente calcular, a gente precisa definir o que seria essa fração de sítios vazios. Então, para a própria definição, né? A fração de sítios vazios. A minha câmera está aberta, tá, né? Desculpa. A fração de sítios vazios vai ser o quê? Vai ser a razão entre a concentração de CV, né, sobre a concentração total. Tá certo? Aí é o seguinte, como ele está pedindo no ponto em que a velocidade inicial é máxima, tá certo? Então está pedindo o tempo inicial, né? Eu pergunto a vocês, no tempo inicial, pessoal, a gente não tem o quê? Não há produtos formados, não é verdade? Como não há produtos formados, então a nossa concentração total
CT vai ser igual a quem? A concentração de sítios vazios, né? Mais a concentração de ar que está adsolvida. Tá certo? Aí CT, pessoal, vai ser igual a quem? A CV, tá certo? Mais a concentração de ar dissolvido. Aí essa concentração de ar dissolvido, pessoal, você vai obter lá daquela equação da lei de velocidade na dissolução, tá certo? E CAS vai ser igual a quem? Vai ser igual a casão de A, PA0, porque é a condição inicial, certo? Multiplicado por CV, tá certo? Então, a gente vai, então, chamar essa aqui de equação I, e substituir essa equação, pessoal, na definição de CV, de fração de vazios, como é que fica? Fica... vou colocar aqui o CV em evidência, viu, pessoal? Fica CT igual a CV em evidência, né? 1 mais casão de A PA0, né? Vou chamar aqui de equação 1, equação 2, tá certo? Então, substituindo a equação 2 na equação 1, né? A gente vai chegar na expressão para calcular a fração de sítios vazios, certo? Então, a fração de sítios vazios vai ser igual a 1, né? Todo mundo enxerga isso, né? Porque cancela o CV de cima com o CV de baixo. Sim. 1 mais Ka PA0. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Para a gente achar, então, a fração de sítios vazios, a gente precisa achar o valor de PA0, viu? Precisa desse valor aqui, tá certo? O K, pessoal, a gente já obteve no item A, né? É aquele valor lá de 0,0137888, tá certo? E agora precisa do valor de PA0, tá certo? Então aqui, pessoal, sendo a nossa velocidade inicial máxima, né? Vocês acham que é quanto aí, pessoal? PA0? Uns, sei lá, 75 ATM. Acho que é por aí. Rapaz, eu não sei se na época, quando eu resolvi essa equação, esse item eu fiz na doida, ou se eu fiz pelo digitize, tá certo? Mas eu achei aqui, sabe quanto? Só para a título, a nível de cálculo. Achei PA0 igual a 90, viu? Sim, meu amigo. Então, considerando que o PA0 é igual a 90 ATM, pessoal, a fração de vazios aqui, ó, concentração de CV vai ser igual a 0,446. Tá certo? Ou seja, 44,6% da superfície não está preenchida, né? Está com os sítios, tá certo? Ainda para serem ocupados. Beleza?
Só que o item C ainda não acabou, né? O item C, ele pede para calcular a fração de sítios ocupados por A, né? E por B. Tá certo? Então, ele quer saber a fração de sítios que são ocupados por A e a fração de sítios que são ocupados por B. Tá certo? Considerando, pessoal, inicialmente, em relação ao composto B, pessoal, a fração de sítios ocupados por B é quanto? Ele não é dissolvido, né? Na verdade, o B, ele é o quê? Ele é um produto, né? Então, no caso, é 0, né, professor? No caso é 0, porque no início da reação não tem produto formado, né? Com aquela consideração que a gente fez inicialmente, tá certo? Então, CB é 0. Já em relação a CA, vocês podem utilizar a definição. Não pode fazer um menos o Isso. vazio, não. Pode sim. A gente pode usar da definição, né, que é CAS, a fração de sítios ocupados por A vai ser igual ao que? A fração de sítios, a concentração de A sobre a concentração total. Ou então, pessoal, considerar que o somatório, né, das frações, né, dos sítios, certo? É igual a 1, né? Então, nesse caso, ó, a concentração de CAS vai ser 1 menos a fração de sítios vazios, CV, né? Aí deu 0,446, não foi? Esse valor aqui é de 0,446. Então, substituindo nessa equação, pessoal, CAS, na verdade, a fração, né, de sítios ocupados por A vai ser de 0,554. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Também a gente poderia ir pelo balanço de sítio, né? Tipo, CT igual a CV mais o A que é dissolvido. Aí, tipo, Mas não tem CT. Você tem a expressão, né, de CT. verdade, é. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para vocês hoje, tá certo? Eu peço que vocês completem a atividade e enviem no nosso sistema de aprendizagem, que é o Moodle, tá certo? Além das aulas, pessoal, eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro do Fogler, né? Recentemente, o Fogler foi para o céu, né? Então, é a melhor referência que a gente tem de reatores, tá certo? Então, esses exercícios, pessoal, eles foram recheados do capítulo 10, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação, aí caso vocês tenham alguma dúvida, a gente fica por aqui mais um pouco, tá certo? Mas não precisa ser gravado não, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Deixa eu parar aqui.